Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Adivan André Angevics e estamos aqui para começar o estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta que ele escreveu para essa igreja. E para a gente começar, então, a gente localiza essa carta no livro de Atos, capítulo 17, onde está registrado a viagem de Paulo à cidade de Tessalônica, e possivelmente foi ali que foi fundada a igreja de Tessalônica. É um consenso entre os teólogos que essa carta foi escrita por volta do ano 50 depois de Cristo, 2 décadas após a ressurreição de Cristo, e que ele escreveu essa carta logo após deixar a cidade rumo a Atenas. E isso está registrado lá em Atos, capítulo 17, versículo 15, que diz assim: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Então, quando ele chegou nessa cidade de Tessalônica, ele começou a pregar na sinagoga, como era o seu costume, e possivelmente ali muitos judeus e simpatizantes, ao ouvir o evangelho que Paulo pregava, se converteram, algo que desagradou os líderes do judaísmo na época, os líderes da sinagoga, e provavelmente eles foram expulsos da sinagoga e se reuniram em algum imóvel próximo ali para dar início a essa igreja. O foco de Paulo, ao pregar aos irmãos em Tessalônica, foi provar para eles, através das Escrituras, que Jesus era o Cristo. E os primeiros convertidos dessa cidade incluíam alguns judeus, juntamente com um número maior de gentios e mulheres abastadas das principais famílias da cidade. Algo que é sempre importante a gente saber a respeito do apóstolo Paulo é como ele se sustentava nas cidades pelas quais ele passava pregando o evangelho. Então Paulo era um fazedor de tendas, e ele mesmo informa na carta aos Tessalonicenses que ele não foi pesado para os irmãos no sentido de sustento, no sentido de receber algum ordenado da igreja, porque ele trabalhava fazendo as suas tendas e pregava conforme as pessoas se aproximavam dele. Portanto, temos aí um projeto missionário, que é você chegar em uma cidade com um determinado trabalho autônomo, e você pode pregar e iniciar aí um trabalho através da pregação do evangelho das pessoas que se aproximam de você para comprar aquilo que você está produzindo. Isso está registrado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. Ok? Só para informação, eu estou usando aqui a Bíblia da Nova Versão Internacional, para que você esteja acompanhando aí na sua Bíblia também. E qual o propósito dessa carta? Paulo, ele enviou Timóteo para visitar essa igreja depois que ele foi embora, pois ele estava ansioso para saber como é que essa igreja, como que os irmãos estavam se comportando depois que ele partiu. E por se tratar de uma igreja nova, que estava enfrentando muita oposição dos líderes das sinagogas, dos líderes judeus, ele mandou Timóteo para receber notícias a respeito dessa igreja. E quando Timóteo voltou, trouxe para ele boas notícias, porque essa igreja estava se comportando de maneira fiel. E isso nos mostra que quem mantém uma igreja, quem sustenta uma igreja é o Espírito Santo, desde que, claro, ele esteja nela. E o nosso trabalho muitas vezes consiste em plantar, consiste em enviar, consiste em pregar. E, claro, na medida do possível, continuar ensinando, mas é o Espírito Santo que mantém essa igreja desde que as pessoas realmente tenham recebido o Senhor Jesus Cristo como verdadeiramente o seu Senhor e Salvador. Paulo, ele desejava manter contato com aqueles irmãos, justamente para, como líder, acompanhá-los, e orientar eles a se manter na fé. Paulo queria mostrar e incentivar a eles a continuar firmes, e também Paulo queria mostrar para eles que o estilo de vida que eles estavam levando agora
Era um estilo de vida melhor que o estilo que eles tinham anteriormente, porque muitos daqueles irmãos eram pagãos, eram idólatras. Então, Paulo procura mostrar para eles, através dessa carta, que a forma de se conduzir pela linha do Evangelho é uma forma mais correta, que agrada a Deus, e é isso que Paulo gostaria que esses irmãos continuassem a fazer. Por fim, Paulo começa a falar sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, pois, ao que parece, muitos desses irmãos estavam preocupados tanto com eles que estavam vivos, quanto com os irmãos que já haviam falecido. Então, como é que a gente pode resumir a carta de Paulo aos Tessalonicenses? Essa carta é uma mistura de consolo, exortação e encorajamento para uma igreja recém-nascida e que estava enfrentando muita perseguição. Sentindo as pressões de uma cidade cheia de tentações e imoralidade, e ainda preocupada com o que aconteceria com membros da igreja que receberam a Jesus, mas que tinham falecido antes do retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Eles precisavam de respostas, assim como nós, e Paulo não demorou para enviar essas respostas para eles. Então, no próximo estudo, estaremos falando a partir do capítulo 1 desta carta tão maravilhosa que trata sobre a fé e a vida dos Tessalonicenses. Um grande abraço e Deus te abençoe.